Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. E eu começo hoje a live com essa letra, convidando aqui para conversar comigo sobre o lado feminino e o lado masculino, o ator Vandré. Tudo bem? Tranquilo, beleza. Melhor agora. Então, eu comecei aqui antes de você chegar falando um pouquinho da letra, já para fazer o esquenta da gente, né? Eu não sei como é que aqueles três compositores conseguiram ter coragem naquela época, né? De dizer claramente que Deus é menino e menina, e isso não fere o meu lado nem masculino nem feminino. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Vandré, deixa eu primeiro aquecer aqui a gente, dizendo o Claro. seguinte: todos os convidados do Papo de Terapia, eu dou a voz para que eles possam se apresentar. Antes de eu te chamar, eu tinha dito que você era ator, ponto final. Eu não falei mais nada, porque eu acho que é a pessoa que precisa se apresentar. E daqui a pouco a gente começa as nossas costuras. Então fique à vontade. Quem é o Vandré? Gente, que pergunta, hein? Ué, não é à toa, Vandré, que o nome se chama Papo de Terapia. Papo de terapia. Eu acho que essa pergunta é que a gente leva uma vida inteira para responder, né? Quem nós Perfeito. somos? Mas, enfim, vamos tentar. É, Bom, eu sou ator, né? Sou mineiro, antes de tudo. Eu nasci em Belo Horizonte. Tenho um A irmão gêmeo. gente nem repara no sotaque, não é mesmo? Ó, mas trabalhei, viu? Porque é necessário que a gente, como ator, Sim. neutralize o sotaque, né? Uhum. E eu tive, enfim, fiz todo um processo com fono para poder neutralizar realmente. Obviamente que em alguns momentos, quando eu fico nervoso ou muito feliz, né? Que Ou aí o mineirinho relaxado. Aí o mineirinho vem com tudo, né? vem com tudo, vem, Isso uai, vem aí. com força, uai. Mas eu moro no Rio há 14 anos, né? Eu vim para cá em 2006, me formei como ator no Cefar, que é o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes. Enfim, é uma história bem interessante. Eu, na verdade, sempre desejei ser médico, né? Desde criança eu falava que queria ser médico. Queria trabalhar com Mentira. cura. E sempre achei muito bonita a profissão do médico, né? Aliás, parabéns para todos os médicos, enfermeiros, todo mundo Verdade. está na linha de frente aí do combate ao Covid, né? Esses profissionais são realmente maravilhosos e essenciais, fundamentais. Uhum. Mas assim, eu sempre nutri o desejo de ser ator, de ser artista. Mas eu sempre fui uma criança muito reprimida, muito tímido, sabe? Uhum. Sofri muito bullying quando era criança, especialmente por ser um homem feminino, né? Muitos homens passam por isso não tem a ver, a gente vai entrar nesse papo daqui a pouco, não tem a ver com sexualidade, Sim. mas sofri muito. E isso me deu uma condição de me tornar observador, não só de mim, como do outro, né? E, enfim, quando chegou a adolescência, eu decidi, cheguei a prestar vestibular para medicina, fiquei entre os excedentes em ciências médicas, que é uma faculdade em Belo Horizonte. Graças a Deus eu não passei, porque eu acho que eu teria feito. Não sei se eu chegaria ao fim, porque eu sou muito sensível e eu não dou conta de Sim. lidar com o sofrimento alheio. E aí eu decidi prestar vestibular para comunicação social, porque na minha cabeça, como eu nunca tinha tido nenhum contato com teatro, eu não sabia se eu poderia ser ator. Mesmo porque na minha cabeça eu tinha uma construção, né, uma construção simbólica de que o ator deveria ser muito extrovertido, coisa que eu não era. Eu sempre fui muito tímido. Mas assim, eu falei, bom, vou fazer publicidade e propaganda, que eu fico ali no meio do caminho. Aí eu, sei lá, no meio do processo eu entro numa escola de teatro e vejo qual é, porque eu não podia prestar para arte cênica sem saber se era, né, se era o meu caminho. Sim. Sim. O fato é que eu fiz comunicação social, foi muito bom para mim, e é uma né, a Federal, que é uma universidade federal, enfim, abriu o meu pensamento, né? Foi realmente um momento muito especial na minha vida, mas quando eu fiz meu primeiro curso livre de teatro, eu me apaixonei, me encontrei como ser humano. Ali eu vi ali era o meu lugar, sabe? Então tudo que eu não pude ser, eu sou no palco. Então, Vandré, duas coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, a gente tem aqui também, acompanhando a nossa live, uma atriz, que é a Ivy Cozendei, e ela acabou de Opa. dizer que ela também, se não fosse atriz e cantora, ela seria obstetra.
Então você não está sozinho nessa praia, É, né? pois é. E quero avisar tanto a Ive quanto a você que vocês acabam curando, sim, de uma outra forma, né? Sim. Eu sou psicóloga e quem me conhece sabe que eu fiz 3 anos de medicina também. Maluca. Por que maluca? Porque eu São os melhores. não tenho vocação nenhuma, cara, para ser médica. É, A dor entendo. física, ela invade a alma de uma forma durante o trabalho que você tem que ser muito técnico. Então, eu fiz uma live aqui com um médico que foi contaminado pelo Covid Aham. e ele ficou realmente muito grave. E na live ele se emocionou, eu me emocionei, ele só contando a história da dor imaginária que eu criei para entender a cena dele. Você Aham. imagina eu ali. E isso que me espanta, né? Porque eu acho que a gente vem de uma construção tão engessada, e isso passa de novo pelo feminino e o masculino, Sim, de total. que a gente precisa construir uma profissão onde a gente vai ter que agradar em função de um determinado estereótipo. Só que não adianta, a alma ela grita e ela vai gritar para aquilo que a gente realmente necessita. Então, agradeço ao Exato. universo que você não passou. Por quê? Aí eu vou fazer agora a segunda consideração. Quando eu convidei, para quem não sabe, antes de fazer o convite, e eu tenho esse cuidado, né, de saber com quem eu vou falar, eu fiquei completamente enlouquecida entre o feminino e o masculino. E eu espero que você tenha gostado do título, porque Amei. foi uma homenagem que eu tentei criar a você, agradecendo o seu sim para o nosso convite. Por quê? Porque um cara que faz a novela Jesus e faz um Lázaro com uma voz super forte, sotaque zero, Zero, é. né? Que bom. Uma voz onde você nota que existe profundidade. E eu revi hoje de novo, antes da nossa live. Quem não assistiu, por favor, vá lá na página do Vandré, que você vai entender o que de fato é a construção do feminino e do masculino, quando você fez o seu curta chamado Bárbara. Isso. E aí, eu queria começar aqui já te fazendo uma pergunta. Eu Aham. destaquei um pedaço. Não podia me humilhar, me bater, me chamar de pilantra, sem vergonha, mas aqueles olhos podiam me ver. Não vamos falar a cena para as pessoas assistirem, ok? Mas me diz uma coisa, a sua voz estava diferente, era uma voz feminina, o seu corpo estava diferente, você estava devidamente travestido. Como é que é fazer um Lázaro super masculino e uma Bárbara super feminina? Ai, nossa, eu te ouvi falar, né? O texto da Bárbara me emocionou aqui. Uhum. Porque se trata de um lugar de muita violência, né? De falta de respeito, de empatia em relação ao próximo, né? Mas realmente o Lázaro, ele tem uma rusticidade, né? É um homem do campo, é um Exato. homem extremamente amoroso, compassivo. Enfim, os personagens são outras frequências, né? Uhum. Outras personas. Bárbara, quando a gente fez esse curta lá em 2007, era um momento em que a discussão, né, sobre a sexualidade, gênero, sobre a transexualidade ainda estava caminhando, né? Não que tenhamos avançado muito, Uhum. mas acho que estamos um pouquinho melhor. Inclusive, hoje a gente já pensa sobre a questão do lugar de fala e tudo. Naquele momento não existia isso. Mas a gente teve o cuidado de não fazer um trabalho caricato, estereotipado, né? Uhum. Porque o próprio fato de eu ter uma figura masculina muito forte, a gente tinha que tomar cuidado para não ficar uma coisa caricata mesmo, assim. E a direção do Carlos Gradin, a direção de atores da Yara de Novaes, que é uma grande diretora, uma grande atriz, e ela me trabalhou, a gente teve um encontro muito potente, né? E a indicação era, Vandré, a gente precisa que você externe o seu feminino. Uau. Porque só assim a gente realmente vai acreditar nesse personagem. E aí foi uma batalha. Por quê? É muito difícil para o homem deixar aflorar o lado feminino, né? E aí você imagina uma criança que foi totalmente reprimida
quando mostrou o lado sensível e feminino, nesse momento eu tive que permitir esse vulcão aflorar, né? Foi uma cura que eu vivi, né, nesse processo de criação. Uau, que lindo. Desse personagem. E eu espero. A gente espera. Parabéns. E os personagens, eles fazem isso com a gente, né? Sim. Quando a gente frequenta esse lugar mesmo. É um lugar de transformação. E Bárbara me transformou completamente. Por quê? A história de Bárbara, para quem não conhece, eu não vou falar muito curta, não. Mas, não conta não, porque é lindo, lindo de doer. Fiquei até emocionada. Ela é expulsa de casa, né, por ser travesti, o que é a realidade de muitas travestis. E, infelizmente, naquela época, e hoje continua sendo assim, elas não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho por conta do preconceito. Né? Sim, exatamente. E ela acaba caindo na prostituição, que é, infelizmente, o que acontece. O caminho, né? O caminho. Mas ela relembra desse último encontro com o pai, enfim, de quando ela foi expulsa de casa. Então, é um trabalho que mexeu muito comigo. Eu tive que me transformar fisicamente, né? Era isso que eu ia te perguntar, André, porque assim, quando eu olhei os detalhes da cena, porque assim, talento você tem de sobra, eu não vou discutir, as pessoas vão ver. Obrigado. Você é espetacular. Por isso que eu falei, ainda bem que você não passou para medicina. Né? Eu notei ali uma desconstrução de pele. Por quê? Você sai da figura masculina e realmente mergulha no feminino. Eu não vi um pelo. Você vê a marca, né, da sua barba, porque é uma barba grossa que você tem. Exatamente. Mas por mais que tenha maquiagem, você também nota. Como é que foi essa transformação do pelo à essência do ego, né? A acessar seu inconsciente para buscar um pouco do feminino que foi massacrado e sofreu bullying na infância? Olha, foi uma entrega absoluta, Andréia. Absoluta, assim. O diretor falou, bom, a gente vai filmar em película, então você não pode raspar os pelos. Você precisa depilá-los. Todos os pelos, inclusive a barba. Bom, eu tenho a sobrancelha grossa, né? Eu tinha 2 profissionais pinçando minha sobrancelha para ficar finíssima. Só aí já foi uma tortura chinesa. Aliás, eu respeito as mulheres ainda mais por conta da depilação. Isso é uma tortura, toda mulher devia ficar cabeluda, porque ninguém merece sofrer isso na vida. Por Deus do céu, porque isso é um padrão que colocaram, que a mulher tem que ficar toda, né, depilada. Sim, enfim. sim. E aí eu me lembro de ficar 3 horas numa maca, tendo todo o corpo depilado por 2 profissionais. Eu saltava de dor na maca, sabe? E eu me lembro de uma delas elas ficaram com pena de mim, porque começou a sair lágrimas. Claro, você sente dor. Dor, né? E aí ela falou, você quer que para, André? A gente pode dar uma respirada. Eu falei, pelo amor de Deus, se você parar, eu saio correndo daqui, eu não volto nunca mais. Eu preciso depilar o corpo inteiro. Então foi esse processo que me parece bobo falar isso, mas isso me deu um outro olhar também sobre o feminino. De como a mulher tem que se sujeitar a padrões de beleza impostos por uma sociedade patriarcal e machista e sexista, sabe? E isso foi trazendo o meu lado feminino também, a coisa física. Aí tive que colocar cabelo, coloquei um mega, fiquei com ele durante uma semana, coloquei unha postiça, que também não dava para tirar, que era uma unha de cristal, uma coisa assim, não me lembro bem. E aí, depois desse dia de transformações, eu fui para casa pegar a minha mochilinha para poder ficar no hotel. Porque você imagina, minha família mineira, na hora que eu cheguei em casa travestido, eles não estavam entendendo nada, mesmo sabendo que eu sou ator, que era um filme, mas eles ficaram muito chocados, porque é uma imagem impactante, né? Você ficou muito diferente, você realmente ficou feminino. Fiquei. E aí eu tive um trabalho de fono também, com a Marli Brito, saudosa Marli Brito, que é uma das maiores fonoaudiólogas que o Brasil já teve, que infelizmente já faleceu, ela é carioca, e ela me ajudou a encontrar a voz da Bárbara. Muita gente vê o curta e acha que eu fui dublado. Não fui, é a minha voz. Fiz um trabalho todos os dias antes de entrar em cena, eu tinha todo um ritual, eu sempre tenho um ritual antes de entrar em cena, para poder me aproximar da frequência do personagem. Então eu tinha um aquecimento de fono para deixar a voz no ponto,
E físico também, me preparava, colocar a roupa, a meia fina, a calcinha, o sutiã, tudo ia trazendo o meu lado feminino, né? A Uhum. maquiagem. E quando eu estava pronto, enfim, a Bárbara já estava ali. E é muito bacana de falar também como é o processo do ator. Uma combinação que eu tive com a equipe foi o seguinte: quando eu chegar no set, vocês não me tratam mais de Vandré, é Bárbara. Eu ia almoçar, acabava a cena, ia almoçar, não era o Vandré, era a Bárbara. E eu não saía da Bárbara enquanto estivesse no set. Isso me deu tanta propriedade que, enfim, que eu brinquei em cena, né? Foi um trabalho transformador. Você gostou de ser menina? Adorei. Tirando, por favor, a dor física aqui, né? Que você entendeu que a gente sofre. Você gostou É. desse lugar? Olha, eu acho lindo ser mulher, eu acho lindo ser homem, mas eu fui para um lugar além desse, né? Uhum. É, Porque eu fiquei no lugar da mistura. É o lugar exato. que é pouco entendido e que exerce fascínio e repulsa nas pessoas. Teve um dia, André, que eu saí na rua, o Alex Dário, beijo para ele, que é responsável pelo figurino, em que ele fez um figurino incrível. Ele falou assim: André, eu preciso ver uma coisa de cabelo para você. Você quer ir comigo na loja? Lá na Savassi, um bairro de Belo Horizonte, classe média alta. Eu falei assim: Conheço. quero. E aí, eu estava com um vestidinho Victor Dizenck, que é um estilista bacanérrimo de Belo Horizonte, curto, com escarpão, uma jaquetinha jeans, todo montado já. E eu falei assim: eu vou experimentar o que significa ser assim na vida real. Foi uma das experiências mais importantes, fundamentais e transformadoras para mim. Não, eu andando na rua, os carros, as pessoas dentro dos carros colocavam a cabeça para fora para me ver passar, assoviavam, brincavam, debochavam. Pessoas em lojas saíam para me ver, saíam para me fotografar. Algumas riam, sabe, apontavam o dedo. Eu, Quer inclusive, dizer, cheguei na. então, que a Bárbara virou uma celebridade ali naquele momento. Mas assim, Mas bem. não é a vida real dessa turma. Não, mas não foi no sentido de. É uma mistura de fascínio com repulsa. Essa coisa, Ah, essa, sim. essa coisa de me olhar, de apontar o dedo e rir, era uma coisa de deboche, de Ok, preconceito. ok. Que, assim, que me feriu a minha alma. Eu sentia essa dor do preconceito. Eu cheguei na entradinha de um prédio, o porteiro me distratou, sabe? Assim, ele não olhou para mim, eu fiz uma pergunta, Nossa, ele me ignorou, ele só respondeu Alex. meu Assim, Deus. eu senti naquele dia eu senti uma dor, foi um misto de dor, de tristeza e de coragem, porque essas pessoas são muito corajosas, porque elas se permitem ser quem elas são, mesmo com tanta violência, com tanto preconceito, com tanto ódio, com tanta morte. Elas se dão o direito de ser quem elas são, porque para mim, saúde mental é isso, é quando a gente se permite ser quem a gente é. E elas são, e eu dou um bravo para elas, eu bato palmas, porque elas não têm outra escolha a não ser quem elas são. Isso é lindo, isso é maravilhoso, é libertador. Então, enfim, isso para mim foi um aprendizado no sentido, acorda, André, sabe? Tenha um olhar de maior empatia em relação àquele que é diferente Sim. e se permita ser quem você é também, né? Independente de qualquer coisa, a gente se reprime muito por conta de um Uhum. olhar alheio, por conta da sociedade, de regras impostas de comportamento. Enfim, Bárbara realmente foi especial. Você, com certeza, no seu trabalho, é muito mais procurado pelo papel de Lázaro do que pelo papel da Bárbara. Mas algum travesti chegou a te procurar dizendo: você realmente me representou? Você realmente mostrou a nossa dor? Na época, sim, porque antes de eu filmar, eu frequentei durante quase 2 meses o projeto Damas, que era um projeto maravilhoso que existia no Rio de Janeiro, que era um projeto que acolhia travestis e transexuais. E elas tinham uma série de palestras e elas eram inseridas no mercado de trabalho. Era um projeto Uau. fundamental, mas infelizmente nesse país, quando troca o governo, eles não continuam com os projetos que dão certo, porque na cabeça desses governantes, não fui eu que criei, não é válido, né? Uhum, uhum. E aí, durante esses meses, eu convivi com elas
E foi uma convivência enriquecedora. E depois que elas viram o curta, elas se sentiram realmente retratadas e agradecidas, né? Porque realmente, eu volto a falar, mesmo eu não sendo travesti nem transexual, eu sou um ator. E eu fiz com toda a minha entrega, com toda a verdade, com todo o respeito Uhum. e sensibilidade. Então, eu acho que o resultado foi o melhor que a gente pôde fazer, né? E acho que é muito bonito mesmo. É muito elegante, inclusive, e a sua voz, o trabalho que a Fono fez com você foi impecável. Né? Eu não estou querendo despertar curiosidade, não, gente, é porque realmente o trabalho é muito bom. Agora, Desperte! e Lázaro, hein? Como é que é ser um masculino rústico e amigo, o melhor amigo de Jesus? Pois é, você sabe que tem uma coisa muito interessante. Eu sou muito escalado para personagens mais rústicos mesmo, assim. Você fez um Umas, delegado, não fez, numa novela da Globo? já fiz policial, fiz Aham. um caminhoneiro, enfim, que é a representação estereotipada máxima do homem másculo, viril, né? Sim, sim. Mas uma vez eu escutei isso mais de um produtor de elenco que falou assim: você carrega uma potência, você carrega oposições, isso é muito forte no seu trabalho. Você é um homem muito viril, muito másculo e ao mesmo tempo doce. Você tem uma Ai. masculinidade doce. E eu achei disso de uma beleza. Um brinde a esse elogio. E eu acho que é bem isso mesmo, eu consigo transitar. Mas assim, inclusive eu fiz um advogado, né, na Dona do Pedaço, no final do ano passado, que foi o Dr. Tibério. Sim. E aí muita gente falava assim: nossa, mas você foi do melhor amigo de Jesus para o advogado do diabo, né? Porque a Josiane realmente tinha comunhão com coisa ruim. Mas o Lázaro, eu me espelhei muito no meu avô, sabe? Meu avô era um homem do campo. Eu tenho profunda admiração pelo meu avô, que era um homem trabalhador do campo mesmo, assim. Eu sou de Belo Horizonte, mas a minha mãe é de Arcos, Centro-Oeste Mineiro. Meu pai é do sul de Uhum. Minas, Conceição dos Ouros, não posso errar o nome, não. E então eu tive essa convivência no interior também, na roça, quando eu era criança. Então eu admirava meu avô no milharal, sabe? No trato com os bois, com as vacas, os porcos. A gente relaciona muito o masculino com a ação, né? Mas, o Vandré, eu ainda sinto, principalmente no consultório, eu não vou falar do externo, porque do externo todo mundo vê, mas ali na intimidade do setting terapêutico, ainda sinto muita dificuldade dos homens acessarem esse feminino que mora dentro deles. Eu queria ouvir do olhar do ator, por quê? Porque eu sei do lado da ciência, mas eu queria ouvir de você, por que ainda isso? Eu acho que é uma construção social mesmo, né? Uhum. Assim, estabeleceu-se qual é o papel do homem e da mulher na sociedade, né? O homem não pode externar sentimento, emoção. Se ele faz isso, ele não está sendo tão homem, né? O homem tem que ser forte, o homem não chora. Eu sou um chorão, eu choro mesmo. Outro dia numa live eu chorei, e aí o povo falou assim: gente, você tá bem? Eu falei: tô ótimo porque eu tô chorando, porque Eu tô me vi, expressando. eu vi, super sensível. Eu não tenho vergonha de me expressar e de chorar, porque eu acho bonito a gente manifestar as emoções da gente. Sim. Enfim, o homem tem essa coisa, né? Inclusive de se vestir. Não posso vestir tal roupa porque vão achar que eu não sou homem, entendeu? O que é ser Sim. homem? Né? Era isso que eu ia te perguntar. O que que é de fato ser um homem e o que de fato ser uma mulher? O que que é isso hoje? Porque assim, tudo bem, se a gente ainda estivesse nos anos 80, esses lugares estariam muito estabelecidos ainda. Mas graças à desconstrução que a gente está fazendo, e não tem outra palavra, a gente foi para outros lugares. Hoje, nós mulheres, podemos realizar absolutamente quase tudo. E vocês, homens, também podem realizar quase tudo. E por que que é o quase? Porque existem coisas biológicas que não Sim, competem ao mundo feminino e não competem ao mundo masculino. Como, por exemplo, engravidar. O que daqui a pouco a gente pode... Não sei o que que a ciência vai aprontar com isso, né? é, Eu lembro de uma novela, O Clone, onde a gente começou a ter uma discussão ética, onde a gente começou a entender que a gente ia ocupar novos lugares. E a gente está vivendo isso em 2020.
tivemos aí o mês do orgulho LGBTQI+, falei certo, acho, Falou né? certo. Ai, que bom, porque é tanta letra que a gente tem que ter cuidado para respeitar, Sim. né? E eu vi tantas lives com manifestações lindas de respeito, de amor, mas também vi e continuamos vendo coisas intragáveis, né? E isso passa pela cultura do que é feminino, do que é masculino, do que é permitido, do que não é permitido. Vandré, você acha sinceramente que a gente um dia vai conseguir entender qual é o lugar de cada um, que é o lugar da mistura? Eu acho que começa pelo... É anterior. Será que existe um lugar para cada um? Ou o lugar é de todo mundo, né? Assim, a gente fica querendo definir as coisas. Eu acho que o grande problema do ser humano é esse, é querer ficar se engavetando. A gente Lindo. precisa se etiquetar porque, né? O amor ele não tem etnia, ele não tem sexo, gênero, raça, nada disso, religião. A gente fica querendo catalogar o ser humano. É por isso que a gente sofre tanto, né? Assim, você pode falar muito melhor disso do que eu, né? Mas eu acho que as doenças têm a ver com isso, é da gente querer tentar se encaixar o tempo inteiro em padrões, né? Olha o Pinguinho aqui. A estreia dele na live. Eu acho que o grande problema é esse, sabe? O lugar do masculino, do feminino, eu acho que, tirando, obviamente, essas coisas, como você bem falou, biológicas, né? Aliás, acho que essa maior inveja do homem em relação à mulher é que nunca vai poder conceber uma vida. Isso é uma das coisas mais lindas e sagradas, né, que existem. Na minha área, inclusive, já citando uma coisa que você acabou de dizer, a gente estuda muito no Freud, que o poder está no falo. E eu costumo dizer que se Freud fosse vivo hoje, ele diria que o poder está no ato da gestação, né? De poder ter o poder de construir uma vida dentro de você. Não é mais o falo, né? Nunca foi, na verdade. Nunca foi. E por falar nisso, deixa eu citar uma coisa aqui a respeito do feminino. Eu achei fantástico. Eu preciso pensar isso aqui. Machado Ju, nem me depilo, nem com a Gillette mesmo. Aí ela falou aqui uma coisa que a gente pula. Que coisa horrorosa. E minha pele é sensível pra caramba. Então, exatamente. A gente está falando sobre essa desconstrução e vamos incluir a questão da nossa pele feminina. A gente não quer raspar nada, gente. A gente também não quer depilar. A gente quer fazer isso quando a gente tiver a fim de fazer. Exato. Só que ainda existe uma exigência cultural que passa e começa dentro de casa. E aí, como é que eu vou falar? Olha, como é que uma criança fala, né? Uma criança de 15 anos, desculpa, é uma criança, de 15 Exato. anos fala pro pai ou pra mãe: ai, não, eu não quero isso, eu não quero fazer isso não atende a minha alma, porque ela ainda está tentando entender, primeiro, quem é ela, segundo, ela ainda não entendeu de verdade, culturalmente, qual é a função dela, e terceiro, olha que lindo que a gente dá conta depois de uma certa idade, normalmente depois de 25, 30 anos de idade, que a gente não quer pertencer a nenhuma gaveta. Nós queremos ser seres livres. E que mal há na liberdade? Porque a liberdade assusta tanto. Bravo. Eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que, assim, a grande chave, né? Eu estou falando da minha experiência, não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, mas dentro do que eu vivo e do que eu percebo, a partir do momento que eu passei a me aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou, eu me sinto muito bem, feliz, em paz comigo mesmo, né? Eu acho que quando a gente se aceita, a gente encontra a nossa maior potência. E sempre falo isso e repito. A gente está numa sociedade que é capitalista, que coloca essa questão da competitividade. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser o meu melhor, entendeu? Eu acho que essa é a grande chave, a grande virada. O foda-se é importante. O foda-se não significa ser grosseiro com o outro, jamais. Porque, para mim, gentileza é algo fundamental e essencial. Agora, tem hora na vida que a gente tem que parar de ficar se importando com pessoas que têm como ofício atirar pedras. Porque essas existem e vão existir sempre. Então, nesse momento, para a sua própria saúde mental, você liga um foda-se e fala: eu sou livre, eu sou eu. Se você não consegue ser você, me desculpa, não venha atacar quem é. Simples assim.
Aliás, Vandré, eu escutei essa semana no consultório de uma mulher de 50 e poucos anos de idade que ela aprendeu. Ela falou assim: eu não sabia onde comprar. Eu acho que eu vim aqui na terapia para entender como é que eu ia acessar o meu botão do foda-se. Que lindo. E ela achava, inclusive, na sessão, que o foda-se era exatamente gritar, espernear. E eu acabei de mostrar para ela, e vou dividir aqui com vocês, que o foda-se também vem em formato de silêncio. Boa. Porque o importante não é o que sai, mas o que você pensa sobre você. E o meu balão, cara, você não tem noção como ele é incrível. Que bom, que maravilha. Bem isso mesmo. Né? Vandré, você acha que vocês acessam a gente mais pelo olhar, pelo silêncio, pela fala? Qual é a técnica que de fato acessa mais o ator acessando a gente aqui, o espectador? É claro que existem várias técnicas, né? Mas eu acho que o que acessa o outro é uma coisa muito simples. Tem que acessar primeiro o ator, tem que transformar, tem que passar pelo ator. Se não passar por ele, não vai chegar no outro, sabe? É por isso que eu falo atuação, não falo representação. Uhum. Porque representar significa você estar vivendo uma coisa que você está representando, você não está efetivamente vivendo, melhor falando, né? Você está representando. Então, para mim, quando eu, inclusive, ontem eu conversei com o Luiz Arthur, que é um grande ator mineiro, quando a gente entra em cena, a gente falou sobre isso, você se entrega, é uma entrega absoluta, sabe? O meu corpo, meu aparato físico, emocional, psíquico, espiritual está a favor de um personagem, de uma outra frequência que não é a minha. Então, por exemplo, eu preciso viver aquilo em cena, né? Para que realmente tenha potência e atravesse também o espectador. Por exemplo, eu fiz um espetáculo que se chama O Homem-Elefante, que conta a história do John Merrick, que foi um homem que existiu no final do século XIX na Inglaterra e que tinha 90% do corpo deformado. Então ele era apresentado nas feiras de aberrações, nos freak shows, como o Homem-Elefante. Uhum. E esse espetáculo, ele me atravessava com tanta força, com tanta potência, que eram 1h30 de espetáculo, assim, que eu acessava um lugar de tanto sofrimento, sabe? Por essa falta de empatia, de amor, né? Um homem, eu acho que estamos caminhando, mas infelizmente o homem é muito cruel, a humanidade é muito cruel, né? Especialmente com o diferente. Né? Perfeito. Uhum. E o John Merrick, Joseph Merrick, o nome correto dele era Joseph, mas enfim, o médico, quando escreveu a história do Homem-Elefante, né, nos arquivos dele, ele usou o nome John. Uhum. Ele era um homem dotado de uma sensibilidade, de uma inteligência assim, muito singulares, de muita potência. Só que por conta da aparência dele, as pessoas não conseguiam acessar esse lugar, porque imagina você olhar para um homem que tinha 90% do corpo deformado, todas as pessoas ou se assustavam, a pessoa não conseguia não reagir àquela figura, né? Sim, sim. E você imagina o quão sofrido é você passar por esse tipo de situação. Ele queria simplesmente existir de uma maneira tranquila, leve, né? E ele era o tempo inteiro visto como um anormal. Ele foi resgatado por um médico, o médico cuidou dele, não era uma doença que era curável, mas o médico também se aproveitou dele porque queria a fama na comunidade científica. Isso é uma história verídica. E só depois estou contando isso para falar da chegada do teatro, da arte na vida desse homem. Uhum. Uma das personagens é contratada, a senhorita Kendall, que é uma atriz, para socializar com Merrick. Então ela é treinada antes para quando tivesse o primeiro contato com ele. Boa noite, senhor Merrick. Eu sou a senhorita Kendall. E ela vai treinando as falas. Quando ela entra em contato a primeira vez com a figura do Merrick, ela tem um espanto, mas como atriz ela se segura e fala: boa noite, senhor John Merrick. Uhum. E ela começa a ter encontros esporádicos com ele. E ela vai se apaixonando pelo homem. Sabe? É uma das coisas mais lindas. E tem isso, a sociedade ela tem fascínio pelos monstros, né? Porque o monstro diz muito da gente, diz muito do nosso lado monstro. A gente simplesmente quer espelhar no outro o que a gente não consegue lidar, o nosso lado sombra, o nosso lado monstruoso. E esse homem morre deitado, ele não podia deitar, ele sempre tinha que dormir com a cabeça encostada nos joelhos, por conta da condição física dele. Uhum. Mas ele decide no final da vida dele: eu quero ser como os outros, eu vou dormir assim. Aí, enfim, são interpretações que você pode ter. Será que ele desistiu
Ou será que ele simplesmente pensou, eu realmente sou como os outros, eu vou deitar, eu mereço ser como os outros? E é uma das histórias mais lindas. Eu saía do espetáculo completamente assim... eu emitia energia, sabe? De trazer a história desse homem. Eu estou falando disso porque você começou falando da Da questão verdade, de de atravessar atravessar. o outro. Uhum. As pessoas saíam do espetáculo completamente emocionadas, tocadas com a história desse homem. Então, como ator, eu entendi, são projetos mais autorais, né? Porque eu faço projetos mais comerciais, mas eu tenho os meus projetos autorais, faz parte. E tem projetos comerciais que são maravilhosos. Mas esse espetáculo, por exemplo, pessoas vieram me agradecer assim, depois. Nossa, eu saí tão tocado, nunca tinha pensado nisso. Então, quando a pessoa vai ao teatro, ela tem esse nível de experiência, e eu toquei o coração de um... Se eu tenho um espectador, eu tocar o coração de um espectador, já valeu a pena, sabe? O espetáculo, já valeu a pena fazer o espetáculo, assim. Porque a pessoa para refletir e isso vai se transformar em ação na vida dela, no cotidiano dela. Pois é, eu acho que você está falando sobre a questão da verdade, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos e os meus amigos e pacientes, enfim, que tá tão difícil encontrar a verdade, né? Você falou sobre o monstro que mora dentro da gente. Automaticamente a minha criança foi para Disney, que ela sempre vai, tá? E, Aí é uma e o, Disney. pois é. E o conto, né, da Bela e da Fera, Exatamente. que fala exatamente a mesma coisa sobre uma outra ótica, uma ótica mais romantizada, óbvio, Sim. mas é a mesma coisa. O quanto o belo pode se apaixonar pela fera, que é o feio, né? Que é o escuro, que é o enclausurado, que é o amaldiçoado. Porque dentro de cada um existe o bonito e o feio. Dentro de cada um existe Aliás, o que é bonito e o que é feio, né? Exatamente, eu ia chegar aí, Eu eu tô antecipei. preparando o terreno para dar uma pergunta daquelas. Sorry. Porque a gente fica tão assustado com aquilo que é diferente, né? Eu sempre as pessoas que eu atendo, a comunidade não hétero, né? Vou chamar assim para não falar a sigla inteira de novo. Quando me procuram no consultório e me dizem, mas por que que eles não aceitam a gente? Mas, meu amor, aceitar você é aceitar dentro de mim a condição da minha incapacidade de ser empático, da minha imperfeição. Então, não é você, sou eu que sou imperfeito porque não consigo aceitar você como parte de mim. Porque o que mora dentro de ti também mora dentro de mim. Todo mundo sente dor, todo mundo sente amor, todo mundo sente saudade. Mas a diferença entre aquele que se intitula o perfeito, o bonito, e aquele que é taxado como feio, né? Socialmente falando, ok, gente? Sim. Tô falando de cultura. É a dificuldade em transitar entre esses dois universos. Então, por que eu escolhi você para a gente falar sobre o feminino e o masculino? Porque você transitou lindamente entre o seu feminino e o seu masculino. Você não tem medo de transitar por essas duas energias, porque você já começa a tatear e não sente medo de buscar o que é belo e o que é feio dentro de ti. E o grande exemplo disso é o quanto você foi lá procurar uma peruca com um vestido, com um salto, no meio da rua, sendo taxado como sei lá o quê, melhor nem nomear, né? Porque a sujeira está na cabeça do outro, não está na minha. Exatamente. E, na verdade, você era o corajoso, é o homem que quer ser aceito pela condição feminina que mora dentro daquela alma. E perfeitamente, aí a gente vai para a pergunta que você fez. O que de verdade é bonito e feio? O que é certo e errado? Eu costumo dizer, Vandré, que na vida existe o que é saudável e aquilo que não é saudável. Ponto final. Boa. E o que é saudável e não saudável, quem decide sou eu. Boa. E se você não tem essa condição de decidir, acredite, dê vários passos para trás e recomece, porque você está completamente equivocado no mundo que você está vivendo, que é o seu. Então,
Eu escolhi porque você é corajoso, você é bonito por dentro, por fora, e você também Obrigado. é feio na sua condição da Tô feiura, também. do homem ogro que às vezes aparece, xinga e reclama, e sei lá mais o que que acontece. Porque mineiro não é, mineiro não é sossegado, não. Mineiro é Tô- sonsinho. Mineiro tá comendo um pãozinho de queijo dele e tá ali só observando o Eu sou povo. taurino. Me deixa com fome que você vai Oh, ver meu meu lado pai. ogro. Por que que eu tô falando isso? Aonde é que eu quero chegar? Vandré, qual foi a coisa mais difícil que você descobriu do seu feminino aí dentro? Nossa, que pergunta. Eu sei. Desculpa. Nossa, uma pergunta difícil de responder, né? Mais Você pode difícil. nem responder agora, não tem problema. Só em você Talvez eu falar que é leve um difícil. tempo para te responder isso, mas talvez seja o fato de acolher a minha sensibilidade, sabe? A minha sensibilidade foi muito massacrada. Um menino não pode ser sensível, não pode não gostar de futebol, não pode gostar de ficar quieto, em silêncio, observando. Tem alguma coisa errada com esse menino. Passa um remédio para ele, né? Olha, eu vivi coisas assim. Enfim, a família da gente, os nossos pais, eu amo muito os meus pais, eu sei que tudo que eles fizeram foi na tentativa de me prover o De melhor, acertar. E de né? acertar. E de acertar. A sociedade é muito cruel, né? Assim, a minha sensibilidade sempre teve muito presente. Então, eu acho que... Opa, chutei aqui sem querer, Brasil. Eu fiquei emocionado. Eu acho Sim? que eu demorei um tempo para deixar ela aflorar novamente. Eu nunca deixei de ser sensível, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para transformar minha sensibilidade em expressividade, não só no palco, mas no cotidiano. E o que me salvou na vida é o fato de ser ator, sabe? Eu sou um cara muito intenso, né? Quando, por exemplo, quando eu estou falando de alguma coisa que eu tenho paixão, como agora a gente está conversando, eu falo com muito entusiasmo, é meu jeito de ser. E algumas pessoas não estão acostumadas com isso. Algumas pessoas até falam assim: você está nervoso, Vandré? O que foi? Gente, eu não estou nervoso. Isso é paixão, isso é tesão. E Isso é pulsão, vontade de pulsão de viver, vida. Pois é, vontade de conversar com gente inteligente. exato. E assim, eu vou te falar que um dos momentos mais plenos na minha vida, em que eu me realizo, é quando eu estou no palco. É quando eu estou, não só no palco, mas ou gravando, quando eu estou em cena. Quando eu estou em cena, eu vou falar uma coisa muito que pode soar estranho, mas quando eu estou no palco, eu consigo ser eu mesmo, mesmo sendo outro. É ali que eu consigo ser eu com toda a potência que eu sou, sabe? Porque todos os personagens, eles me atravessam, eles têm, né, muito de mim. Então, quando eu estou em cena, eu exerço a minha capacidade de ser no nível mais alto. Porque na sociedade a gente é tolhido o tempo inteiro. Só que a maturidade traz essa sabedoria. Olha, se você está me julgando, você vai me desculpar, mas o problema está com você, a maldade está nos seus olhos. E se você está apontando algo em mim, você, na verdade, não está conseguindo lidar com esse algo em você mesmo. Para mim, isso ficou claro, entendeu? Outro dia, vou contar rapidamente isso. Eu recebi Eu sempre respondo todo mundo, sabe? Eu tenho muitos seguidores e eu faço questão de retribuir o carinho. Inclusive, alguns seguidores se tornaram amigos meus, tá? E a Cleide, a Ju, a Graça. E aí, um dos caras me mandou uma mensagem assim, um seguidor. André, eu queria te dar um conselho. Posso? Falei, pode. Por favor, não poste fotos mais sem camisa, porque você acaba provocando a luxúria e o pecado. Eu ri, mas eu fiz questão de responder, sabe? Pessoal querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho questão nenhuma com o meu corpo. Eu sou um artista, meu corpo também é expressão da minha arte. Agora, um homem sem camisa é apenas um homem sem camisa. Assim como eu vou à praia, eu costumo ir à praia de sunga. Eu não vou à praia de calça jeans e camiseta ou camisa, né? Acho que é um pouco equivocado. Mas, assim, outra coisa, acho que é interessante você procurar uma ajuda profissional, porque você talvez não consegue lidar com um desejo que está aflorando em você. Né? Exatamente. E outro, para terminar, falei assim, já que você está falando em Deus, vamos também, acho que você deve conhecer um outro mandamento, né, de não usar o nome de Deus em vão, porque você está legitimando seu discurso através de um viés religioso.
E se você entende a palavra de Deus, ele fala, inclusive, que não usar o nome dele de Deus, o nome de Deus em vão, né? Para falar que eu estou provocando a luxúria. E se ele está vendo isso, na verdade, está na cabeça dele, entendeu? Mas eu fiz questão de responder. Foi só para exemplificar essa questão. Não, eu achei fantástico. Ele está falando de si mesmo. Né? Não tenha dúvida. E acho legal você ter esse cuidado de responder não só as coisinhas bonitas, ai, que lindo, que gato. Exato. Né? A gente também tem que ter esse cuidado, e eu também tenho esse cuidado aqui no Papo de Terapia. Ô Vandré, a gente está começando a se preparar para finalizar a nossa live. Beijo, BH! E eu queria primeiro fazer uma consideração, depois te fazer um pedido. A consideração é a seguinte, você estava falando sobre a foto, e isso me lembrou o início da minha profissão, quando eu tinha 22 anos de idade, recebi minha primeira paciente, e ela não quis ser atendida por mim porque eu era muito nova. E ela me procurou anos depois e a gente recomeçou isso quando eu tinha 35 anos de idade. Ela mais velha, quer dizer, ela ficou sofrendo alguns anos sem necessidade, né? Porque o talento, a técnica, o amor à profissão não tem idade, né? Isso é um preconceito, né? Exatamente. Claro. Né? Mas ela entendeu isso, né? E quando você falou do palco, eu acho que eu sinto exatamente a mesma coisa, sabe? Que lindo. E acho que a gente está trazendo dos nossos ofícios para as nossas lives. Quem não assistiu uma live do Vandré, assista. Ele é exatamente na live o que ele é no palco. Talento, amor. Obrigado. Porque ele conversa com muito cuidado, sabe? E com muita paixão. É o que ele faz no palco. E aí, por que eu tô falando isso? Porque também existe um estereótipo lá no consultório de que psicólogo não pode se emocionar. E com o passar dos anos, e eu consegui construir o botão do foda-se muito cedo, Vandré. Que bom. Por conta de terapia. Agradeço a minha terapeuta. Ela não está aqui hoje não, mas ela às vezes entra. Vou deixar um beijo aqui já registrado para ela. Para os nossos, né? Para os nossos, é verdade. Porque agradeço imensamente o que ela fez na minha vida, porque eu aprendi tecnicamente que eu não podia expressar afeto. E a última situação que eu vivi foi de uma mulher que não conseguia engravidar. Tentou durante 8 anos. E ela engravidou com mais de 40. Teve seus 2 bebês. Olha. E a psicóloga aqui no dia do parto chorou junto com ela. Ah, que bom. E mandou um presente para as crianças. Então, a técnica, meus amores, seja no ator ou seja no psicólogo, é a técnica do amor. Boa. É essa a verdade que as pessoas estão ávidas procurando e não conseguem encontrar. Mas aqui, pelo menos, tem 2 pessoas que estão super afim de amar e ser amadas. Com certeza. Né? Vandré, agora o meu pedido. O que você gostaria de deixar aqui como mensagem para essas pessoas que ainda não conseguem de verdade entender que ser feminino não fere o meu lado masculino? Se permita, né? Eu acho que a grande chave para isso é a gente se permitir, a gente desligar um pouco essas vozes, né, que nos circundam, para a gente poder se permitir ser quem a gente é. Porque muitas vezes a gente vive uma vida que não é a nossa, para poder agradar o outro. E, assim, dentro do meu entendimento, a gente só pode ser feliz quando a gente se permite ser quem a gente é. Então, o seguinte... Meninos usam azul e meninas usam rosa, é uma grande besteira e balela. Usa a cor que você quiser. O rosa é lindo, inclusive, para os meninos. Se permita viver. Inclusive, sexualmente dizendo, os homens também estão muito fechados, né? Porque não se permitem viver e ter prazer, né? Não conhecem o próprio corpo. Mas é isso, acho que a chave é essa. Vamos nos permitir ser felizes e amar e ser amados. É isso. Vandré, passou rápido. Muito rápido. Foi um grande prazer conversar com você e me instigou, me deu vontade mais ainda, lá na frente, de repente, da gente escolher um outro tema e discutir. Total. Fantástico. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada. Obrigado a você, viu? Foi um prazer. Beijo. Imagina. Fica com Deus. Um beijo. Valeu, beijinho.
Gente, muito obrigada pela companhia de hoje. Conversa agradabilíssima com esse homem. Até semana que vem, conto com vocês. Um beijo, bom final de semana.